pessoal, tudo bem? Bom, hoje então agora a gente vai para nossa aula de Idade Média número 4. A gente tá chegando no finalzinho já desse período, que eu gosto tanto particularmente. Mas agora a gente já começa a entrar num período em que a Idade Média tá começando o seu declínio. Quando a gente olhar aqui esses primeiros fatos, vai parecer a primeira vez, tipo, nossa, professora, mas parece que eles estão, tipo, num patamar legal, que eles estão no seu apogeu. Mas o que acontece? Essas coisas, apesar de serem legais, elas representavam um grande risco para a sociedade feudal. Elas eram coisas que hoje a gente vê com bons olhos, mas para um sistema feudal não é nada legal, certo? Então a gente vai ver. A primeira coisa que a gente vai ver então é que a Igreja Católica ela começa a perder um pouco de poder. Por quê? Lembram que existia o Império Romano do Oriente? Que ele ainda está intacto? Bom, até então ele tinha o domínio da Igreja Católica, ele era católico. Só que eles resolveram romper com a Igreja. E aí a Igreja perde, tipo, metade do território que ela tinha de influência. Então isso faz com que ela perca muitos fiéis, terras, dízimo e influência, certo? O que acontece também? A Igreja Católica começa a ter muita corrupção interna. Como ela se tornou uma instituição muito rica e ela acabou se apegando muito aos poderes materiais, ela não condizia com o que ela pregava. Então ela pregava a pobreza, ela pregava a castidade. Só que os padres casavam, os padres tinham filhos, os padres eram ricos. E isso fez com que a população ficasse meio tipo, mano, vocês estão fazendo uma coisa falando outra, a igreja começou a perder a credibilidade. Aí, para tentar recuperar essa credibilidade, ela fez duas ações. A primeira delas foi a luta pela Terra Santa, as famosas cruzadas, estão lembrados? Bom, elas foram então expedições religiosas e militares. Por que religiosas e militares? Religiosas porque elas tinham um objetivo cristão, né? E militares porque elas eram a partir das lutas e dos combates. Para a conquista de Jerusalém a partir de 1095, certo? A partir desse período, a Igreja Católica tenta recuperar Jerusalém. Bacana? Quem convoca então essas cruzadas por primeiro é o Papa Urbano II. E o que ele dizia? Essa é uma citação dele. Arrancar a Terra Santa das mãos da raça malvada. Parece até frase de filme canastrão, né? Mas era isso que eles enxergavam. Então, os muçulmanos como um inimigo, certo? Então, a igreja queria recuperar o prestígio e a unidade, né? Os nobres queriam riquezas e novas terras, então, se eles conseguissem conquistar aquelas terras para a igreja, obviamente uma parte seria deles. E os comerciantes queriam novas rotas comerciais. Durante a Idade Média, os comerciantes, eles são poucos, eles são realmente poucos. Tem um ou outro comércio ali entre os feudos, mas é uma coisa muito pequena. Com as cruzadas, esses poucos comerciantes começam a ver oportunidades de trazer coisas diferentes do Oriente para o Ocidente, uma oportunidade de comércio. Então, até onde a gente sabe, então, foram 8 cruzadas oficiais e só a primeira teve êxito. Mas logo eles perderam, os muçulmanos recuperaram Jerusalém, certo? E as outras fracassaram. Como a gente pode ver aqui no mapa, essas foram as 8 cruzadas que foram feitas, certo? E eles tentaram várias rotas, né, para chegar, o que foi muito bom para os comerciantes, porque eles descobriram vários caminhos para o Oriente. Bom, o próximo passo que a igreja deu, então, para tentar recuperar um pouco do poder que ela tinha, foi o Tribunal do Santo Ofício, a famosa Inquisição ou a caça às bruxas, estão lembrados? O que fez? A igreja ela demorou para ter uma consciência única do que ela acreditava, certo? Um dogma único. Então foram muitos anos de construção, desde a morte de Jesus Cristo até o ápice da Idade Média, para eles falarem, não, a Igreja Católica é isso, acredita nisso e ponto. A partir do momento que eles estabeleceram esses dogmas, então, todo mundo que não seguisse isso era considerado um herege. Então, um herege é aquele que não segue os dogmas católicos, certo? Então, a partir de 1184, os hereges eram excomungados,
eram perseguidos, eram mortos, e os governantes que não agissem contra esses hereges eram igualmente culpados. Então, em 1233, o Papa Gregório IX cria o Tribunal do Santo Ofício, ou Inquisição, né? Que essa realmente caça aos hereges. Que daí eles vão ser torturados, mortos, queimados. E a Inquisição, ela começa na Idade Média, ela vai terminar só na Idade Moderna. É algo que dura bastante. Bom, aí o que acontece? A Igreja Católica acaba dando essa brecha para os comerciantes com as cruzadas. E as cruzadas surtem um efeito no comércio muito maior do que eles imaginariam. O que acontece? O comércio, então, ele aumenta por conta das cruzadas porque abre novas rotas comerciais. Aí surgem o quê? Feiras. Os comerciantes, então, eles saem, né, daqui do Oriente e eles começam a fazer feiras, todos esses pontinhos, essas casinhas aqui, certo? Então, essas feiras eram pontos de comércio, onde as pessoas começaram a se juntar, porque vinha muita coisa diferente, exótica e legal do Oriente. Então, quando esses comerciantes chegavam do Oriente, se instalavam e formavam uma feira ali que ficava, sei lá, 1 mês, 6 meses, as pessoas se aglomeravam ali em torno. Aí, essas feiras começaram a ter pontos fixos, começaram a ser permanentes. Logo que as pessoas começaram a se aglomerar em volta dessas feiras, não só para ir comprar, mas também para morar. E assim a gente tem um ressurgimento das cidades. Então as cidades começam a se formar grandes cidades novamente, grandes centros urbanos com o surgimento do comércio. Então algumas feiras eram tão grandes e atraíam tantas pessoas que começaram a criar cidades em torno de si. Então, aí que começa o tiro no pé do feudalismo, porque enquanto os nobres eles começaram a incentivar as cruzadas para conseguir novas terras, ao mesmo tempo eles incentivaram essas rotas comerciais e incentivaram as grandes cidades. E vamos pensar, o servo prefere ser livre na grande cidade ou ele prefere ter que dar tudo aquilo para o senhor feudal trabalhando na terra? Então os servos começaram a sair, a debandar desses feudos para irem morar nas cidades, certo? Aí, das cidades, então a gente tem a feira se transforma em cidade, e as cidades começaram a se transformar em burgos. O que são burgos? Os burgos são basicamente cidades muradas. Então você tinha ali abadias e castelos, né? As feiras geralmente aconteciam em volta de abadias e castelos. E daí as pessoas começaram a construir casas em volta dessas abadias e castelos. E como então começou a ser uma região muito rica, porque tinha ali comércio, começou a ocorrer muitos saques. Então, para evitar esses saques, as cidades foram muradas. Então, o burgo é uma cidade de comércio murada, certo? E por que o nome burgo? Hoje a gente usa muito nos memes a palavra burguês. O burguês, então, ele vai surgir justamente nesse período. O burguês, então, passou a ser o comerciante. O comerciante que começou a enriquecer e ficar tão rico quanto um nobre. Mas aí tá a questão, ele ainda não podia ser um nobre. Porque um nobre, ou ele nasce nobre, ou ele não é nobre. Então os burgueses são uma classe que vai surgir ali, que eles não são nem pobres como os camponeses, mas eles também não têm o título de nobreza, então eles ficam ali naquele meio termo. Então quem mora nos burgos são os burgueses. Bacana? Aí nesses burgos começam a surgir então as corporações de ofício. O que são? São associações de artesãos, né? Para eles terem um controle de qualidade sobre o que era produzido ali, para não decair a qualidade das mercadorias. E a gente tem a questão do mestre e do aprendiz, né? Que é o Jovem Aprendiz 1098. Então, a gente tem aquele negócio, sabe quando a gente tem o aprendiz de ferreiro, aprendiz de carpinteiro? Começa nesse período onde os pais, né, juntavam dinheiro e pagavam para o mestre ensinar um ofício para o seu filho, para ele poder viver ali na cidade e sobreviver. Bacana? Bom, aí a gente também tem a guilda. A guilda é uma associação de comerciantes. Então, por exemplo, ali no burgo, a gente tem 10 comerciantes. De repente chega um 11º comerciante querendo vender as coisas mais barato, tentar roubar o cliente desses 10. Então esses 10 dessa associação se juntam para espantar esse 11º comerciante, digamos assim.
Então era uma associação para manter uma mútua ajuda e eliminação de concorrência. Bacana? Bom, outra coisa que surge nesse período também são as universidades. As universidades, então, elas tiram a educação monástica, então esse poder da igreja, da educação, eles tiram e passam, então, para as escolas patrocinadas. Quem que patrocinava essas escolas? Geralmente os burgueses e os nobres que tinham muito dinheiro. Por quê? Porque como os burgueses agora tinham um novo comércio, uma nova economia, eles precisavam de mão de obra qualificada, eles precisavam que os filhos aprendessem os ofícios, certo? Então eles criaram as universidades. No começo, essas universidades, elas tinham uma única profissão. Então, por exemplo, a Universidade A ensinava só medicina, a Universidade B só direito, a Universidade C só matemática. Deu para entender mais ou menos nesse sentido. A título de curiosidade, então, essas são as primeiras universidades. A de Bolonha é de 1088, a de Oxford, que a gente super conhece, é de 1096. Então são universidades muito antigas, gente. A de Salamanca e a de Cambridge, então são as universidades mais antigas que a gente tem. Bacana? Bom, aí a gente passa para o último passo dessa aula, que seria a cultura medieval. É muito comum a gente escutar, tipo, Idade Média, Idade das Trevas. E, gente, por favor, eu fico muito triste se vocês um dia falarem isso pra mim. Por quê? O que acontece? Depois da Idade Média veio a Idade Moderna, que era comandada intelectualmente pelos iluministas. E os iluministas, eles queriam se achar, tipo assim, as ideias mais legais. Eles são, tipo, que vieram trazer a luz. Então, eles acreditavam que eles eram, tipo, a salvação da ciência, das artes. Mas, para eles se pagarem disso, eles têm que colocar o período anterior a eles como sendo um período ruim. Se não, se o período anterior fosse bom, o que eles teriam de diferente? Então, eles colocavam a Idade Média como a Idade das Trevas, e foi um termo que continuou por muito tempo. Mas, gente, não é isso. Eles falam Idade das Trevas porque falam, foi sobre o domínio da Igreja Católica, não teve produção cultural, tudo baboseira, certo? O que acontece? Essa questão de eles falarem que não teve produção cultural foi basicamente por conta do teocentrismo e da filosofia. O teocentrismo quer falar que tudo gira em torno de Deus, as artes, ciências, produções literárias, enfim. E a filosofia, ela era baseada em padres, então Santo Agostinho, ele pregava a predestinação divina e São Tomás de Aquino escolástico. Então foi por isso que os filósofos que vieram depois acreditavam que foi uma Idade das Trevas, mas não foi. Teve muita produção. Esses filósofos são estudados até hoje, certo? E tanto as artes quanto as ciências, elas têm contribuições. Por exemplo, na arquitetura. A gente tem a arquitetura romântica e a gótica, por exemplo, a Catedral de Notre Dame, que a gente tem hoje, que é um super símbolo, ela é daquele período. A gente tem nas artes as iluminuras, as estilogravuras, as trovas cavalheirescas. Então, tudo isso é bem importante, foram descobertas, foram formas de fazer e culturas que foram se criar na Idade Média e que são importantes, certo? Então, a gente afirmar que a Idade Média foi um período obscuro, que não teve produção cultural ou científica, não é verdade, certo? Bom, a gente acaba então esse comecinho, né? Como eu comentei com vocês, parece que ela é um esplendor da Idade Média, mas não é, porque tudo que está acontecendo só vai enfraquecer o sistema feudal. Agora a gente então vai para nossa questão, tá? Eu vou ler para vocês e daí vocês dão aquela paradinha no vídeo para tentar responder. Sobre a cultura medieval ocidental, considere as seguintes afirmativas. A maioria dos não-romanos conhecia a escrita e utilizava-se da oralidade para orientar a vida social. No campo da filosofia, verificou-se a influência do pensamento escolástico, que retomou o debate entre fé e razão. A arquitetura medieval caracterizou-se pela presença de grandes construções inspiradas em motivos religiosos, como mosteiros e igrejas. O heroísmo da cavalaria e o amor, temas característicos da poesia trovadoresca, tornaram-se comuns na literatura medieval. Então, aquele tempinho para vocês responderem, pause o vídeo aí, tentem que a gente já volta com a resposta. Bom, então para quem respondeu que a alternativa 2, 3 e 4 são a correta,
acertaram. Bacana? Então, pessoal, a gente fica por aqui com a nossa aula de hoje, tá? Qualquer dúvida eu tô à disposição. E na próxima aula a gente vem para encerrar esse período tão legal que é da Idade Média. Bacana? Até a próxima!